que a gente pode começar, só para não ficar tomando o sábado de vocês para falar de uma coisa que é muito importante, que é muito legal, que é muito interessante, mas é sábado, né? Então, para começar, quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela. Eu formei na Fundação no 36, no 36 ESAP, e agora eu fui nomeada e estou trabalhando lá na Segovia, na Secretaria de Governo, na área de tecnologia. Estou cursando meu mestrado na Escola de Ciência da Informação. A Benildes é minha professora de metodologia, então a gente está fazendo essa parceria para poder trazer um pouco mais sobre gerenciamento de referências para as pessoas, que é uma coisa muito importante e que faz muita diferença em qualquer tipo de trabalho acadêmico. Então, para começar, eu queria que todo mundo tentasse acompanhar pelo manual de treinamento que eu enviei, que esse manualzinho vai ser bom para que, se caso você perder alguma coisa, você consegue olhar e acompanhar pelos passos que a gente vai ver aqui. Ô, Marina, você não está conseguindo ouvir? Só ela que não está conseguindo me ouvir? Esquisito. Deixa eu... Às vezes dá certo. Tem que ver se o fone está conectado. Você não está aparecendo mutada aqui, então já é um bom sinal. A gente espera ela só mais um pouquinho. Aí, enquanto isso, todo mundo já tem o cadastro no Mendeley, já consegue acessar a plataforma. Porque fazer cadastro é mais chatinho, ele pede para poder confirmar o e-mail. Beleza. Aí as mensagens, vocês não precisam de responder no privado aqui no chat para mim, não. Que aí todo mundo vê também qualquer coisa. Que aí vocês me avisam se alguém mandar alguma mensagem, aí todo mundo pode ver também e me avisar. Porque às vezes eu não presto muita atenção no chat. Eu ainda não consegui. Opa! Eu ainda não consegui baixar, mas aí eu acho que tá com problema para baixar no meu computador. Uai, o que que tá... Qual que é a informação que tá aparecendo? Você usa o quê? Você usa o Windows ou o Mac? Eu uso o Windows, mas meu computador é muito antigo. Muito mesmo. Ah, pode ser um problema. Mas a gente vai ver a versão web também. Você pode usar ele pela internet. Ótimo, obrigada. Aqui, é só você entrar no Mendeley. Aí você vai poder fazer seu cadastro. Que a plataforma web é muito parecida com a plataforma desktop. E aí você pode acompanhar por lá também. Ah, sim. Eu fiz o meu cadastro. Não sei se entrou. Porque eles não pediram para confirmar meu e-mail. Ah, não, mas beleza. Tenta entrar pelo... Deixa eu ver aqui onde que aparece. Que eu mando o link aqui. Que o meu já conecta direto. Vou tentar aqui. Não sei se você digitar mendeley.com, aí vai ter esse sign in aqui. Que aí você entra com sua conta. E pelo menos você consegue acompanhar pelo web. Ah, sim, obrigada. Boa, boa. Conseguiu, Marina? Tô tentando conectar o áudio até agora.
Mas será que ela vai conseguir? Dá só mais uns minutinhos para ela. Aí, enquanto isso, a gente pode dar uma explorada aqui no manual. Do lado esquerdo aqui nós temos os tópicos, que são páginas diferentes. E do lado direito tem os conteúdos de cada página. E isso daqui você pode usar para navegar pelos títulos. Como se fosse aqueles títulos e subtítulos do Word também, que fica um link que você pode ir passeando pelas páginas. Então, aí a gente pode começar algumas informações sobre o manual. Ele ainda está em construção, mas à medida que eu vou dando as aulas, que a gente vai fazendo alguns treinamentos, eu tenho aprimorado algumas coisas. Então, se alguém quiser, por alguma razão, ou quiser colaborar também, eu passo o aplicativo para poder fazer a edição do manual. Aí a gente pode construir isso junto também. Então, aí esse manual ele tem algumas widgets, algumas informaçõezinhas, que isso aqui vai aparecer no texto para ajudar a guiar, para poder vocês terem atenção para alguma coisa ou alguma dica. Aí, finalmente, esse manual ele é resultado de um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da UFMG, que eu e a professora Benildes fazemos parte. Então, a gente espera muito que vocês gostem. E se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem de me interromper, pode interromper, é mais para a gente poder conversar sobre a ferramenta. E eu quero que vocês aprendam, quero que vocês tirem dúvidas. E como a Benilde é uma professora de metodologia, eu acho que ela pode ajudar a gente em muita coisa também agora. Então, uma atençãozinha breve sobre o manual. Eu não sou especialista em ABNT, eu gosto muito, mas eu não consigo saber tudo. Então, por isso que aqui no nosso manual, eu redireciono vocês para um outro material desenvolvido pela professora Benildes, que é o Manual de Normalização da Escola de Ciência da Informação, e que aqui vocês vão achar várias dicas sobre redação, sobre trabalhos acadêmicos, sobre estrutura de monografia, dissertação, como fazer citações, expressões estrangeiras, e isso pode ajudar vocês muito a construir um trabalho de monografia, a produzir um artigo, ou até mesmo algum outro tipo de documento que vocês precisam de algum tipo de rigor acadêmico e formatação. Então, eu uso muito sempre quando tenho qualquer dúvida, eu venho nesse manual, ele é bem fácil de navegar e ele é muito bom mesmo. Isso é uma coisa assim, que eu tenho tentado mostrar para o máximo de pessoas possível, porque isso ia salvar a minha vida na monografia. Porque às vezes aparecem umas dúvidas meio tipo assim, nossa, como que eu faço referência disso? Aí você tem que ir buscar, você joga no Google, aí vai para um monte de lugar que você está atualizado. E aqui está tudo bem recente possível. Então, vamos continuar aqui no manual do treinamento. Aí, se vocês quiserem conversar, vocês podem me chamar ou pelo WhatsApp, depois se vocês quiserem eu passo o meu número para vocês, ou vocês podem me mandar mensagem no Instagram, eu sempre respondo também. Então, assim como eu tinha mandado no e-mail, a gente vai usar o Padlet, que é essa ferramenta aqui, bonitinha, que vocês podem criar algum tipo, como se fosse um post-it, e anotar perguntas que vocês podem ter no futuro, alguma coisa que vocês queiram perguntar, qualquer coisa, alguma consideração, vocês podem colocar aqui, fiquem à vontade, porque aí é uma maneira da gente concentrar as dúvidas. E às vezes você vai ter uma dúvida que alguém já teve, aí funciona como um FAQ também, que vocês podem usar. Aí uma coisa muito importante que muita gente me pergunta, posso passar esse manual para outras pessoas? Pode, ele inclusive está indexado no Google, qualquer pessoa que pesquisar pode encontrar ele, pode passar para todo mundo, pode passar meu contato, para as pessoas usarem mesmo. A ideia é que esse manual fique disponível sempre para vocês poderem utilizar e para outras pessoas também. Então, pode passar para quem quiser, não tem problema. E o Padlet também, pode passar o Padlet, que aí a gente sempre vai estar disponível aqui para conversar. Então,
E sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, vá no manual da Escola da Ciência da Informação e pesquisem o que vocês precisam, porque às vezes vocês querem fazer uma referência de documento jurídico. E aí vocês não sabem o que pode ser o autor, onde que você vai colocar. Então, essa ferramenta aqui também pode ajudar vocês muito. Então, o Mendeley, ele gera bibliografias automaticamente, ele faz essa gestão dessas bibliografias. Você pode colaborar com outros pesquisadores, você importa artigos com facilidade, você pode acessar os seus artigos de qualquer lugar, porque ele é uma plataforma que, como você tem um login, ele faz um backup dos seus arquivos, e se você fizer a sincronização com a nuvem, ele vai aparecer na sua biblioteca também online. E isso é excelente porque se você começou a ler em algum lugar, por exemplo, no trabalho ou algum outro lugar, você pode chegar em casa e continuar a leitura de onde você parou. E você não vai perder também as suas referências, que a maior aflição de tudo é você tá fazendo alguma coisa e você perdeu aquele texto que era muito especial para você. Então, é muito importante também por causa disso. E além dele ter a plataforma web, ele funciona nos aplicativos para iOS e para Android também. Para outros celulares, ele deve ter também, né? Mas os mais comuns são esses. Então, algumas tarefas que eu pedi para vocês fazerem antes do treinamento, que é instalar o Mendeley. Todo mundo está com o Mendeley instalado, né? Conversa comigo, gente. Pelo amor de Deus. Opa, tá me ouvindo aí? Eu tô. Sim, estamos. Tá bom. Obrigada. Fico mais feliz que vocês estão me ouvindo. Meu dente pode ficar meio azul, mas é por causa do fundo. Eu tenho fundo verde. Aí, então, fazer o cadastro com login com a senha, separar alguns textos para a gente poder tentar mexer neles também, porque aí se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para tirar isso, para poder ajudar vocês agora, para poder facilitar o trabalho de vocês depois. Então, aqui eu tô com minha aguinha também, eu separei um lanchinho aqui também, só para... Apesar de que não vai demorar tanto, é só para não ficar morto de fome na aula. Vai lá buscar. Então, aí vocês podem escrever suas dúvidas lá no Padlet, aqui, nesse plataformazinha também. Então, agora a gente vai começar a conhecer a plataforma. Vocês podem acompanhar pela minha tela, mas se vocês quiserem também, vamos usar também o manual. Então, essa página aqui, ela teve a colaboração de uma amiga minha, que ela chama Ana Carolina Paiva, que ela deu uma aula de Mendeley também na FACE, na Faculdade de Ciências Econômicas, no mestrado que ela estava fazendo. Então, eu peguei algumas coisas da apresentação dela aqui para poder incrementar no manual. Que o manual não é meu, o manual é de todo mundo. Então, e uma coisa que eu achei super interessante é que o Mendeley ele foi desenvolvido em 2008 por 3 estudantes de pós-graduação. Tem sempre umas pessoas diferenciadas nesse mundo, né? Então, e como o Mendeley está disponível em várias versões das plataformas, vocês podem usar na versão web, na versão desktop ou mobile. Então, vocês podem usar ele nessas 3 plataformas com seu login e senha, mas é sempre importante vocês sincronizarem essas bibliotecas antes de você finalizar o seu trabalho, porque senão ela não vai aparecer no outro lugar magicamente. Você tem que pedir para poder fazer essa sincronização também. Então, ele é compatível com sistemas operacionais, as versões do plugin funciona na grande maioria dos navegadores também. Ele tem essa versão que a gente usa é uma versão gratuita, existem versões pagas, mas na versão gratuita a gente tem 2 GB de espaço para poder colocar texto, e texto não é uma coisa que precisa de muito espaço, então eu uso ele desde o início da faculdade e nunca precisei de pagar absolutamente nada. Então, ele é muito interessante e essa é a nossa carinha do Mendeley. Então, aqui a gente pode ver que tem uma barra de ferramentas, aqui a gente tem todos os documentos que você adiciona, aí tem aqui o seu diretório dentro do Mendeley, que são as suas pastas, aqui tem um filtro de autores, que você pode ver todos os autores que tem,
E aqui, como a gente vai ver, quando a gente seleciona um documento, aqui vão ter detalhes e notas de cada um desses documentos. Aí, uma coisa muito interessante que a pesquisa dele, você pode pesquisar por autor, você pode pesquisar por título, pelo nome da publicação, pelo ano e também por notas que você faz no próprio texto. Então, além de você conseguir pesquisar por ano, por exemplo, a gente pode colocar aqui só 2015 sem nada. Aí ele vai pesquisar no corpo do texto, dos arquivos, tudo que tiver 2015. Então, ele vai te mostrar 1 milhão de coisas, mas se você quiser reduzir essa pesquisa, você pode clicar aqui na lupinha e utilizar algum desses filtros. Por exemplo, eu quero pesquisar por ano. Então, aqui eu vou colocar 2015, 2014. Aí, aqui, como vocês podem perceber, às vezes ele dá uma desformatadinha, mas aqui ele trouxe para mim todos os textos que foram produzidos no ano de 2014. E a diferença dessa pesquisa com esse year 2014 para outra pesquisa é que quando você não coloca nada, ele vai buscar no corpo do texto também. Então, é interessante para poder ajudar vocês a acharem algum texto perdido no meio de 1 milhão que vocês forem colocando à medida que vocês utilizam. E uma coisa que eu acho interessante do Mendeley, em comparação com outros tipos de gerenciador de referências, que existe alguns outros, um deles é o Zotero, é que no Mendeley você consegue ler o arquivo. Então, fica tudo concentrado num lugar só. Porque aqui você tem as informações, aqui você tem o texto que você pode ler, você pode fazer marcações, e isso ajuda muito, porque está tudo sempre num lugar só. E isso é muito produtivo, principalmente quando você precisa de ler muitos textos, Eu prefiro que tudo esteja num lugar só, que eu não preciso de ficar abrindo o PDF, mandando a referência, eu gosto de tudo num lugar só. Aí, então, agora a gente vai explorar um pouco a barra de ferramentas e a gente vai no File, que é os arquivos. Então, quando a gente clica em File, abre esse monte de opção aqui pra gente. A gente pode adicionar arquivos, a gente pode adicionar pastas. Então, a gente vai passar um pouco, bem rapidinho, sobre cada um deles. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper. A ideia é que vocês utilizem esse manual agora com essa aula e vocês tentem fazer as ações que a gente está vendo. Então, agora nós vamos adicionar um arquivo. Então, existem algumas formas de você adicionar os seus arquivos. Você pode pela barra de tarefas, você pode pela barra de ferramentas, ou você pode arrastar um arquivo para dentro do programa. Então, você vai pegar um arquivo qualquer que você tenha, vamos ver se eu tenho algum fácil. Aí, eu não sei se vai ser possível de vocês verem, mas a gente tenta. Por exemplo, aqui vou pegar um texto e vou... Aí, uma coisa importante, sempre você tem que estar na biblioteca, porque aí você vai conseguir adicionar os arquivos por aqui. Dentro de um arquivo aberto, você não vai conseguir fazer isso. Então, é bem simples mesmo. Então, você arrasta, tá vendo aqui? Copiar, jogou para cá. Aí ele vai aparecer aqui com todos os detalhes que ele conseguiu descobrir sozinho. Então, isso é muito interessante também, porque como ele trabalha numa base, ele consegue procurar na internet alguns detalhes sobre aquele arquivo que você colocou dentro dele. A gente ainda vai ver um pouquinho como ele faz isso, mas, por enquanto, só adicionar arquivos. Aí, uma coisa que é importante prestar atenção, que é uma coisa que eu errei muito, que eu ficava tipo, gente, eu devo muito retardado para não conseguir fazer isso. Mas é porque tem uma pasta de adicionados recentemente e lido recentemente. Normalmente, você não consegue arrastar arquivo para cá. Então, aí às vezes você vai ficar travado nisso, mas é só você clicar em todos os documentos e colocar lá que vai dar tudo certo. Então, você pode fazer a adição. Aí agora, como adicionar arquivos dentro do Mendeley?
Você pode adicionar um arquivo sozinho, você pode adicionar pastas, você pode monitorar uma pasta ou você pode adicionar uma entrada manual. Então, agora, adicionar arquivos e adicionar pasta, eu acredito que seja muito simples, porque você vai entrar aqui e você quer adicionar um arquivo. Você clica em adicionar, aí ele vai aparecer aqui no diretório para você e você vai poder adicionar os arquivos. Se você segurar o Ctrl ou o Shift, você consegue selecionar os arquivos e acrescentar eles no Mendeley. Mas uma coisa que é muito interessante dele é o Watch Folder, que é o acompanhar uma pasta. Por exemplo, você tem sempre costume, que é uma coisa que é importante se vocês não têm, que é importante vocês terem uma pasta para vocês poderem guardar os textos. Aí, por exemplo, aqui na minha pasta do mestrado, eu tenho uma pasta que é só de bibliografia. Então, eu deixo ela selecionada e o Mendeley, sempre que eu abrir ele vai atualizar com os textos que estão nessa pasta. Então, eu não preciso de ficar adicionando eles toda vez que eu precisar de algum texto. Eu posso ir salvando e depois eu abro o Mendeley, ele dá a pensadinha dele aqui na sincronização e todos os textos que estão naquela pasta vão para dentro do Mendeley. Aí aqui tem o passo a passo, se vocês quiserem fazer depois, fazer isso com calma. Mas isso é bem simples e é uma funcionalidade muito interessante. Aí ele também tem uma função de importar, só que esse importar é para quando você tem algum outro tipo de biblioteca em algum outro gerenciador de referência. Então, como a proposta desse treinamento é apresentar um gerenciador de referência, nós não vamos entrar muito nisso. Mas também não é nada muito complicado. Se alguém quiser fazer isso depois, eu posso explicar. Aí, a questão do sincronizar, que é uma das mais importantes. É sempre importante você sincronizar a sua biblioteca ao fazer alterações. Então, por exemplo, em algum documento aqui que ele pode estar bagunçado. Igual esse aqui, por que ele está com esse nome? Não, eu quero mudar esse nome, é o nome do autor. Então, assim que eu fizer qualquer alteração, eu preciso de sincronizar novamente, para eu não perder essas edições. Aí, uma coisa que é muito boa também dele é a entrada manual. A entrada manual, ele vai abrir uma caixinha com vários tipos de documento que você pode acrescentar no Mendeley. Então, aqui tem os tipos, aí você pode selecionar algum. Por exemplo, você quer adicionar uma página da web. Aí ele vai estar aqui o título, os autores, a publicação. Normalmente são os dados que você precisa para poder fazer uma referência completa desse tipo de documento. Então, aí você pode salvar e show! É realmente muito fácil. Não é nada misterioso também. Então, prosseguindo. Todo mundo entendeu aqui? Tá de boa? Sim. Vocês estão ficando. Esse que é o problema dessas aulas. Cadê? Beleza. Raíssa sempre manda lá. Valeu, Raíssa. Dando moral aí pra nós. Tá tranquilo. Aí, o editar. Beleza. E aqui o editar é mais para você poder cortar, copiar o texto, copiar como. Aí aqui tem você pode colar, você pode selecionar tudo, aí você pode criar uma pasta por aqui também, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, agora, visualização. Agora a gente vai entrar numa parte que é muito interessante, que é escolher o estilo da citação. Então, aí vocês vêm aqui em View, Citation Style. Aí vocês vão ver que tem vários tipos aqui. Mas a gente precisa, para vocês provavelmente não vai aparecer nenhuma ABNT. Então a gente precisa de procurar isso no repertório deles. Então a gente vem aqui em More Styles. Aí a gente vai poder ver aqui as que estão instaladas. A gente pode clicar na outra aba para poder procurar mais estilos. Aí esse daqui são algumas abreviações dos jornais de de diferentes informações. Aqui, por exemplo, Government Information Quarterly. Aí ele tem uma abreviação
default para esse tipo de publicação. Aí, isso aqui é um about, explicando como que funciona. Então, aqui nessa barrinha de pesquisa em Get More Style, a gente vai procurar essa daqui, Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, ABNT. Essa é a que a gente encontrou que está mais atualizada. Porque quando você digita aqui ABNT, vão aparecer várias e várias, e qual que vai estar certa? Porque como esses estilos são inseridos por pessoas, a atualização também vai depender dessas mesmas pessoas. Então, nós encontramos que esse da USP, esse aqui, Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, está o mais atualizado para a ABNT atual. Então, vamos digitar aqui Universidade de São Paulo. São Paulo, Escola de Comunicação. Aí aqui vocês vão clicar em instalar. Instalar, instalou, ele vai aparecer aqui como selecionado. Aí, prosseguindo, você pode usar vários tipos de estilo. Agora, como a gente está pensando na ABNT, aí você pode usar o estilo. Ah, não, mas eu quero utilizar a Universidade de São Paulo. Eu clico em Universidade de São Paulo e coloco Use this style, que aí vai ser a maneira que ele vai organizar, que ele vai mostrar para a gente as nossas citações. Então, a gente coloca aqui um done. Aí, como vocês podem perceber, os meus textos aqui, eles estão organizados no formato de tabela. Então, aqui nós temos os autores, o título, o ano, onde foi publicado, mas eu quero ver como que essa citação está. Aí eu posso vir aqui em View, Library as Citations. Então, eu clico aqui, aí eu vejo a minha biblioteca no formato da citação. O que é muito interessante porque, por exemplo, esse daqui, ele não está formatado corretamente. Porque por mais que da outra maneira apareçam as informações, quando eu coloco para ver com a formatação da citação, eu vejo que está faltando alguns dados. Então, é sempre bom porque você consegue atualizar os seus arquivos. Beleza? Beleza. Belezinha. Então, aí aqui no manual do treinamento, vimos aqui o visualizar, como que a gente pode modificar o estilo da citação e também o layout da barra de tarefas dos documentos. Então, esse layout ele é bem simples, porque ele vai modificar muito pouca coisa, mas vamos lá. E o detalhe dos documentos. Então, quando a gente vem aqui, a gente pode modificar o texto, é só para aparecer ou não aparecer um texto aqui, é bem tranquilo. E aqui é para mostrar os detalhes dos documentos. Então, aqui agora não está mostrando, mas, por exemplo, se você fechou, você não sabe para onde está, você pode vir aqui e colocar Show Document Details, ou você pode clicar numa setinha bem miudinha que está aparecendo aqui do lado. Aí ele vai aparecer os detalhes de cada texto. Aí agora para as ferramentas. Então, nas ferramentas aqui, nós vamos ver uma das coisas que são mais interessantes do Mendeley, que é o plugin no Word. Então, a gente pode, aqui nessas ferramentas, a gente pode convidar colegas, tipo assim, venham conhecer o Mendeley, é super legal. Aí você pode instalar o Web Importer, que vai ser um plugin no seu navegador para poder importar algum tipo de citação, né, direto da página da internet. Você pode instalar ou desinstalar o seu plugin no Word. Você pode checar duplicatas e também a gente vai ter as opções. As opções nós vamos passar com ela com bastante calma para a gente poder ver um por um. Agora, vamos para o plugin no Word. Então, para fazer a instalação é super blaster simples. Clica em Tools e clica Install MS Word Plugin. Aí ele vai abrir uma tela como essa e instalou. Acabou.
Se o seu Word estiver fechado, ele vai fazer isso automaticamente. Se não, vai ficar aparecendo uma mensagem, fecha o Word, fecha o Word, fecha o Word. Aí, se você vê que na sua barra que o Word já está fechado e mesmo assim não funciona, entra no seu gerenciador de tarefas, o famoso Ctrl+Alt+Del, e fecha e finaliza aquela tarefa por lá. Porque às vezes o Word ele fica em segundo plano por alguma razão misteriosa da Microsoft. Então, só instalar e agora a gente vai ver como que a gente vai utilizar ele. Aí aqui no manual tá bem explicadinho, se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu vou mostrar aqui no Word como que a gente vai fazer. Então, ele vai estar aqui na nossa aba de referências. Vai, Word, aí. Aí aqui você pode inserir uma citação, você pode desfazer alguma coisa que você fez, alguma edição naquela citação, você pode atualizar as citações e as bibliografias, você pode exportar para algum outro lugar, você pode inserir a bibliografia, abrir o Mendeley e escolher o estilo. Isso daqui é muito importante porque às vezes você está fazendo em formato ABNT. Aí o professor muda, não, a gente precisa de usar esse IEE. Aí você já clica nele e vai atualizar tudo. Ou você estava fazendo em outro estilo e precisa de ser ABNT, é só clicar e mudar e tudo vai ficar maravilhoso. Então, para inserir uma citação no Word, você pode clicar aqui em inserir citação ou você pode utilizar o atalho Alt-N. Ele vai abrir uma caixinha, aí você pode escrever o nome do autor, o título ou o ano que está na sua biblioteca. Vou colocar um qualquer aqui, 2020. Vamos ver o que eu tenho de 2020 aqui. Aí, tá vendo que dá para você ver a data de acesso. Aí, em negrito é o nome do arquivo, o título do texto. Aí, aqui embaixo, tem o nome dos autores e o ano. Então, vamos... eu quero esse aqui, Ontologia para a Representação do Tempo no Contexto de Indicadores. Vou clicar nele. Tá vendo que está aparecendo Freitas Júnior 2018? Calma que não tem problema, que não é assim que vai aparecer no texto. Mas, se eu quiser fazer uma citação direta, eu preciso de colocar a página daquele texto. Então, vou colocar aqui 36. E o prefixo e sufixo, você vai precisar de usar PUD, IN, que aí você pode fazer essa citação automática no texto. Então, é tranquilo. Aí você dá um OKzinho aqui. Aí ele vai carregar. Tcharam! Aí vai aparecer o nome de todos os autores, de acordo com a regra da ABNT. A ABNT mais atualizada permite colocar 3 ou 4 autores nesse tipo de referência. Então, não se preocupe, tá tudo certo. Aí você escreveu. Aí você quer adicionar mais uma, Alt-M, alguma coisa de 2018. Vou colocar essa lei aqui, Schern. Brasil, beleza. Aí, no momento de você gerar sua bibliografia, suas referências bibliográficas, o que você vai fazer? Você vai clicar em inserir bibliografia e acabou. E ele vai inserir todas as referências que estão no seu documento do Word. Desculpa, gente, eu acho isso maravilhoso. É tipo aquele sumário automático do Word. É tipo assim... Com certeza. Acabou. Muito bom. É maravilhoso. Eu fico emocionada. Porque Eu dá já tanto quero aqui. Esse trem dá tanto trabalho. Você 90 páginas, escreveu sua monografia toda, aí você vai criar as referências. 45 minutos do segundo tempo, pau quebrando e você tendo que conferir referência. É humilhação total. Eu passei por isso. Porque eu não tinha descobrido importar o... A professora usa também, ó, ela é pesquisadora, ela é uma pessoa importante nesse mundo da ciência e da pesquisa. Ela usa. Temos que usar também. Porque é uma das coisas mais morro de preguiça. É tipo, vamos escrever um artigo. Eu fico tipo assim, 1 milhão de referências, eu nunca vou conseguir escrever isso tudo. Mas o Mendeley é a nossa solução. Aí não, eu quero utilizar um outro estilo aqui. Aí eu clico aqui, ele vai pensar. Tcharam! Que bonito! Aí mudou, acabou o seu problema, não tem mais problema nenhum. Mas,
vamos prestar atenção numa coisa aqui. Tá vendo que tem aqui um SL? É porque tem alguma informação faltando lá no Mendeley. Então, é sempre importante, quando você importa algum texto para dentro do Mendeley, que você faça naquele instante todas as edições que você precisar. Porque você não vai fazer depois. Você vai esquecer. Não adianta. Você vai esquecer. Porque eu esqueço. Todo mundo esquece. Vai lembrar que data que você acessou? Aí vai colocar qualquer data lá. Aí vai ficar aquela coisa bagunçada. Vai dar mau trabalho. Então, assim que você colocar, coloque as informações. Veja o que você precisa. E tente descobrir. Nossa, mas esse SL, o que é? Eu não sei qual que é a parte que está faltando. Vai lá no manual da ECI, veja, vai em periódico, vê o que está faltando. Está faltando Rio de Janeiro, então. Então é isso, pronto. Você tem que descobrir qual que é a cidade daquele periódico. Descobre qual que é a cidade e insere lá. Parece que, tipo assim, não, vai gastar tempo, vai ter uma bagunça. Te garanto que é melhor do que você, no momento da sua monografia, de entregar o negócio, vai ter que ir lá procurar o nome. Aí você não vai achar. Aí você vai tirar a sua citação. Como que você vai fazer? Vai ficar incompleto. Então, isso é maravilhoso, mas você tem que sempre lembrar de, antes de você começar a ler o texto, você fazer todas as edições daquela referência, porque você vai esquecer. Então, aí aqui no nosso manualzinho tem todo o passo a passo para vocês poderem acompanhar quando vocês estiverem fazendo, para vocês não terem nenhuma dúvida. Então, aqui, ó, de novo, atenção. Você precisa de sempre atualizar as informações assim que você colocar o texto lá. Aí, se por alguma razão esse plugin começa a dar algum tipo de problema que pode acontecer, você vai dentro do Mendeley, naquela mesma caixinha, e faz a desinstalação. Tá. Alt-M. Aqui, ó, tá aqui também. Você pode ir para inserir a citação pelo aba de referências ou pelo Alt-M. Beleza, Raíssa participando. Então, beleza. Agora para as opções, que vai ser uma coisa babadeira, legal demais. Aí, esse maravilhoso colaboração da Ana também, que me ajudou a poder organizar melhor essa parte, para configurar o backup dos arquivos. Vai lá numa pasta qualquer, dentro do seu disco rígido, para você criar uma pasta em que vai fazer um backup de todos os seus textos. Ou seja, se por alguma razão, lá em alguma pasta, na sua pasta de downloads, onde estavam os seus textos, você colocou dentro do Mendeley e deletou, limpou a pasta de download, você vai perder. Mariana, eu acho que o seu áudio está aberto. Pessoas podem falar coisas. Não tem problema, não. É só porque senão pode falar coisas aí, vai ser constrangimento. Então, aí você pode criar uma pasta. Aqui no meu caso, eu criei uma pasta que chama Backup Mendeley. Então, vamos ver aqui onde está a minha pasta. Vim aqui no meu disco local D e criei aqui Backup Mendeley Desktop. Criei a pasta e agora, de volta no Mendeley, clica aqui. Vamos lá em Tools, Opções. Aí, agora, aqui a gente pode ver que tem Document Details, que são os detalhes dos documentos, porque aqui, se você precisa de alguma informação que não está aparecendo aqui, você pode vir aqui e selecionar também. Por alguma razão, você é uma pessoa das artes cênicas, você precisa de dizer qual que é o gênero daquilo. Então, você pode clicar aqui, selecionar gênero, e ele vai aparecer para o tipo de documento que você selecionou. Então, isso é muito interessante e muito importante também para vocês poderem personalizar o seu Mendeley. Aí, aqui, nós vamos no File Organizer, que nós vamos organizar nossos arquivos. Você seleciona essa caixinha de Organize My Files, e ele está vendo que está escrito aqui, copiar arquivos para. E aqui nós vamos Browse, e nós vamos selecionar aqui a pasta que a gente criou,
que no caso é Backup Mendeley Desktop, ou o nome que vocês colocaram. Seleciona a pasta e ele vai pensar e vai organizar os textos que estão na sua biblioteca. Que ele vai colocar todos os textos dentro dessa pasta. Ele vai fazer literalmente o backup automático maravilhoso. Aí, para ficar mais bem organizado ainda, nós podemos separar esses arquivos em subpastas. Então, aqui nós temos campos não utilizados e campos utilizados. E aqui vocês podem ver como que vai ficar a divisão das pastas. Aí, por exemplo, eu gosto de separar só por ano. Mas se eu quiser separar por ano e por autor, aí então, dentro da pasta 2019, vai ter a pasta de cada autor. Para mim, eu acho que vai ficar mais dificuldade de achar os textos ainda. Então, eu só deixo por ano. Aí eu pego a minha bolinha e jogo ela aqui para cima, porque eu não quero usar esse campo. Beleza. E agora, uma coisa que é super interessante também, a gente pode renomear os documentos de maneira automática também. Então, nós temos o mesmo esquema do de cima, com bolotinhas em cima e bolotinhas embaixo, e você pode organizar da maneira que você preferir. Eu gosto, particularmente, de colocar ano, autor e título. Então, mas aí, se, por exemplo, eu quiser colocar ano, título e autor, é só eu arrastar minhas bolotinhas aqui e organizar da maneira que eu quiser. E aqui embaixo no exemplo, vai aparecer como que vai ser a formatação que vai aparecer no nome do seu arquivo. Aí você pode usar esse underline, pode usar o hífen, pode usar a vírgula e pode usar o ponto também. Eu gosto de usar underline, porque eu acho que fica bonitinho. Eu dou o meu ok aqui. The folder already has files in it. Então vou organizar tudo de novo. Que aí ele vai sobrescrever todos aqueles textos. E não tem problema nenhum. Eu entro aqui em backup do Mendeley e todos os meus arquivos, eles estão organizados por ano. Aí quando eu entro em qualquer pasta aqui, os textos estão organizados por ano, autor e título. Isso é maravilhoso, né? Porque renomear texto não tá com ninguém. Péssimo. Ficar renomeando texto por texto. Tá vendo? É incrível. Você não entende. É muito bom. Então, aí isso facilita muito quando você precisa de fazer um backup dos seus textos. Às vezes, você está num ponto que tem tanto texto que você não sabe o que fazer com a quantidade de coisa. Aí você não sabe se tem texto duplicado, se não tem. Você não sabe qual texto que você parou de ler. Então, assim, isso ajuda muito, muito mesmo. Porque vai chegando num ponto que fica insustentável você ter 7 pastas com 1 milhão de textos. Uma coisa que eu fazia na faculdade para cada período, eu colocava os textos em cada pasta e eu deixava sempre lendo as pastas para poder sempre estar tudo o mais atualizado possível. Porque aí não fica bagunçado, você não perde os textos, você sabe onde você parou. Então, assim, isso é muito interessante e eu acho que isso, pelo menos, me ajudou muito a querer fazer um mestrado. Porque você não pode fazer uma produção científica ou qualquer tipo de produção, assim, pelo menos na minha opinião, de maneira displicente. Você precisa de fazer as citações. Você precisa de falar assim, gente, eu achei isso nesse outro cara, eu não estou tirando do meu sovaco essa informação. Igual certas pessoas aí, não vou dizer nome de certas pessoas que estão na nossa presidência tirando do sovaco as coisas. Então, e isso é muito fácil de fazer. Então, não precisa de ficar naquela preocupação toda. Aí, aqui no nosso manual, se vocês perderam alguma coisa, eu posso repetir, mas estão todos os passo a passo aqui. Bem, bem explicadinho. Esse daqui ficou bem bacana. Então, agora, vamos pegar alguns arquivos que vocês podem ter separado aí e vamos trabalhar nesses arquivos. Aí, sempre utilizando o manual da Escola de Ciência da Informação, nós vamos criar uma pasta, nós vamos adicionar arquivos a essa pasta, nós vamos formatar as informações, realizar leitura e anotações. E aqui eu coloquei com números, porque eu acho que é o passo a passo mais importante para você poder usar o Mendeley.
Você precisa de organizar os seus arquivos antes de começar a ler. E assim vai gastar 2 minutos, não vai gastar nada. Então, e vai ajudar você a encontrar esses textos depois. Então, bora lá. Vamos criar uma pasta agora. Então, lá no nosso Mendeley, de novo, nós vamos vir aqui. Vou até deletar esse daqui. Não quis não? Tudo bem. Então, nós vamos aqui em todos os documentos. Se vocês quiserem, vocês já podem adicionar textos para cá. Já pode selecionar, arrastar ou utilizar qualquer um daqueles 4 jeitos de você inserir um texto dentro do Mendeley. Eu prefiro arrastar. Mas, então, agora, nós vamos criar uma pasta. Clica aqui, Create a New Folder, ou aqui, Create Folder. Aí nós vamos chamar isso aqui do nome que você preferir, mas eu vou chamar aqui de treinamento Mendeley 23/5. Aí nós temos aqui a nossa pasta limpinha, sem texto nenhum. Agora eu vou vir aqui na minha pasta de bibliografias do mestrado, aqui nesses textos, dividir, e vou selecionar esses 6 textos aqui e vou arrastar eles aqui para dentro. Aí podemos perceber que alguns não estão com todas as informações. Aí nós podemos vir aqui e verificar. A gente dá 2 cliques no texto e abre o texto para a gente poder verificar as informações aqui. Então, por que você ficou ali? Ó, minha bolinha ficou lá. Por que minha bolinha ficou lá? Ah, pronto. Então, seguindo aqui no nosso passo a passo, a gente vai criar uma pasta. Todo mundo conseguiu criar a pasta? É fácil. É igual criar a pasta no Word, não tem nenhum problema. Raiz, você dando a moral. Então, aí nós vamos adicionar arquivos, que aí a gente vai naquele passo a passo de adicionar arquivos, pode arrastar os que vocês quiserem para lá, e agora nós vamos formatar essas informações. Então, para conferir as referências e tirar dúvidas, vão e utilizem o Manual de Normalização da UFMG, produzido pela nossa belíssima professora. Então, aí agora a gente vai formatar as informações daquele arquivo. Aí, na outra aula, alguém me perguntou o que era o DOI. É o Digital Object Identifier, que é o identificador de objeto digital. É um monte de número que aparece aqui. Tá vendo esse monte de número aqui? Isso é um código para as pessoas conseguirem achar aquele arquivo na internet. Então, aqui ó, é um padrão para identificação de documentos em redes digitais. Na internet, talvez. Composto por números e letras, é atribuído a um objeto digital para que este seja identificado de forma única e persistente no ambiente web. Ou seja, esse arquivo que chama Framing Information Technology Governance in the Public Sector, ele vai ter esse número e esse número é só único. Então, é como se fosse um CPF para esse arquivo. Então, se eu tenho esse número e eu quero conferir essas informações, eu posso copiar e colar esse número aqui e clicar na lupinha. Aí ele vai atualizar todas as informações de acordo com o que ele achou na internet. Isso é maravilhoso também. Isso é babadeiro também, é ótimo, porque aí ele vai colocar o tipo correto e vai ficar muito mais fácil de você fazer a atualização desses seus arquivos. Todo mundo conseguiu fazer isso? Editar as informações, ver aonde que... Ah, e uma coisa interessante aqui. Oi. Ah, não, falei sem querer. É porque eu não tô conseguindo editar essas informações num documento aqui. Mas eu vou tentar. Ah, tá. Se você quiser, você pode compartilhar a sua tela. Que aí a gente vê o que tá acontecendo. Não, pode deixar. Não, tá bom. Eu olho aqui no... O que aconteceu foi outra coisa. O que aconteceu?
coloquei um documento pessoal aqui, um documento que eu fiz para uma matéria há 2 semestres atrás. E aí veio o título todo em japonês. Às vezes ele puxa umas coisas erradas mesmo, mas isso é comum e é por isso que é importante você sempre verificar as informações para não aparecer coisas assim. A Lara está perguntando uma coisa muito interessante. Onde que você encontra o DOI? Normalmente, vem no arquivo mesmo. Então, aqui tá vendo? Eu só desci um pouquinho aqui logo depois do resumo e tem o número DOI aqui. Ou na base de dados que você procurou, provavelmente lá nas informações, por exemplo, vamos tentar pesquisar alguma coisa aqui no Google, na Cielo. Aqui, esse daqui primeiro que apareceu aqui. Ele vai aparecer algumas informações sobre o texto. E tá vendo que aqui ele tá um https, doi.org e o número? Esse daqui é o DOI que você precisa para poder colocar no seu documento. Mas, se você está pegando de uma base de dados da internet, na grande maioria das vezes vai vir com o DOI. Uma coisa que eu acho muito errada é que, para gente que mexe com a área do governo executivo ou legislações, a grande maioria desses documentos não tem essa identificação digital, que é um problema, porque aí se torna mais difícil o acesso ao documento também. Então, não são todos os documentos que vão ter DOI, infelizmente, mas a grande maioria dos artigos publicados em revistas científicas, ou ele vai ter a própria identificação, ou a revista vai ter essa identificação. Aí, ó, tcharam, Benildes resolveu o nosso problema, o DOI é pago. Então, assim, né, o governo não tem dinheiro para nada, vai gastar com DOI. Mas, infelizmente, tem esse problema. Então, todo mundo conseguiu formatar as informações aqui? Você conseguiu agora, Camila? Descobriu? Sim, descobri. Obrigada. Aí, como vocês podem perceber aqui eu não estou com o campo de data de acesso. E como ele tem aqui, ele achou essa URL aqui para poder acessar o documento, é importante a gente colocar. Então, nós vamos lá em Tools, Opções, Detalhes de documento. Então, esse daqui é um artigo de jornal e agora a gente precisa de achar aqui data de acesso. Aí a gente coloca aqui, marca, aplica, dá o OK e a gente pode colocar aqui a data de acesso. 23. Mas eu fiz errado, né? Aí ele já inseriu aqui a data de acesso e quando a gente retorna aqui, ele já está com todas as informações corretas. Mas ainda está faltando alguma coisa aqui. O que será que está faltando aqui? Ele deixou um SL aqui. Deve ser a cidade. Mas esse jornal, ele tem um acesso online só. Mas enfim, sempre tem esses problemas, mas é importante vocês utilizarem esse tools aqui para vocês poderem colocar qual que é o tipo de informação que está faltando. Então, vamos ver aqui se é isso aqui. Acho que é. Só para ver se vai aparecer. Aí, ó, apareceu. Tá vendo? Tava faltando era a cidade no formato BNT. Então, é sempre importante prestar atenção nisso antes de continuar lendo, para vocês não perderem esse tipo de informação que, à medida que você continua o seu trabalho, você vai esquecer de fazer isso e vai ficar a referência incompleta. E é uma falta de graça inacreditável você estar na sua banca defendendo o seu trabalho e falar assim, mas essa referência aqui não está aparecendo. Aí você fica tipo assim, mas não é só uma referência. É uma parte muito importante do seu trabalho. Então, por isso que é importante você ter essa calma, essa paciência. Então, é importante fazer esse trabalho antes de começar. Aí a Benilde está falando que uma coisa que é muito interessante, que por mais que tenha só a versão online, vai ter alguma cidade registrada para periódico. Então, é importante fazer essa pesquisa antes de completar as suas informações. Só
fechar aqui para não ficar bagunçado. Então, beleza. Todo mundo entendeu? Lixo na entrada, lixo na saída. Eita! É problemático esse negócio, é esquisito. Aí, então, agora, passa por uma parte bem rapidinho, que é realizar leituras e anotações. Então, você dá 2 cliques no arquivo e você vai ver que algumas coisas já mudaram também na barra de ferramentas. Então, aqui naquele que a gente estava vendo, a gente vai ter aqui seleção de texto, a gente também pode selecionar com um retângulo, que a gente seleciona o texto todo que está naquela área. Aí a gente pode colocar, fazer o marca-texto, aí você pode fazer o marca-texto em retângulo também, que às vezes você quer marcar uma parte e não consegue, porque o PDF não reconheceu o texto. Aí você pode mudar a cor, fazer toda a cor que você quiser. Aí você pode dar zoom, você pode ajustar o texto na página. E o mais importante é você sincronizar isso que você fez. Então, vai lá dar um sync, que aí ele vai atualizar aquilo para a biblioteca online também. Aí, uma coisa muito interessante é que ele tem esses post-itzinhos aqui, que você pode fazer as suas anotações. Mas, que aí vai aparecer aqui, ó, teste. Quando você clica aqui do lado de detalhes do documento, você vai ter notas. Aí, essas suas notas vão aparecer aqui embaixo, que é mais uma coisa para você poder marcar o seu texto e deixar tudo no mesmo lugar. Aí, notas gerais aqui, por exemplo, você quer fazer treinamento do Mendeley. Aí, o Mendeley consegue buscar as suas informações quando a gente vem aqui, ó, minha biblioteca, nessa pesquisa aqui da lupinha, a gente pode vir aqui pesquisar por notas também. Então, a gente vem aqui e coloca aqui, que a gente está em todos os documentos. Aí, aqui, ó, tá vendo que apareceu aqui? Nota treinamento do Mendeley. Então, aí você vai conseguir recuperar a informação que você colocou nas suas notas gerais. Ele não consegue pesquisar pelas suas anotações privadas, que são esses post-its coloridinhos embaixo. Mas, se é uma coisa que você precisa de chamar a atenção, coloca nas notas gerais para você também conseguir pesquisar aquilo depois. Então, agora nós vamos ver mais 2 coisas bem rápidas, que é o Web Importer, que é a extensão para navegador do Mendeley. Então, da mesma maneira que nós instalamos o plugin do Word, a gente vai vir aqui em Tools, em Ferramentas, e nós vamos aqui instalar o Web Importer. Você vai clicar, assim como está aqui, e ele vai abrir uma página na web para você poder fazer o download dessa extensão para o navegador que você usa. Como eu uso o Chrome, eu coloquei aqui o passo a passo para o Chrome, mas não é muito difícil. Se você já instalou qualquer tipo de extensão no seu navegador, não vai ser diferente. Então, vem aqui, aí tem todo o passo a passo aqui bonitinho, você adiciona a extensão. Se vocês quiserem, eu posso esperar vocês instalarem para a gente poder continuar, só para a gente poder entender como que vai funcionar essa extensão, beleza? Eu falei muito rápido, vocês não conseguiram entender, tô até meio. Tá de boa. Então, beleza. Lara conseguiu. Carol conseguiu. Stephanie conseguiu. Raíssa conseguiu. Denilson conseguiu também. Eu não consegui porque eu não consegui baixar. Mas eu tô olhando pelo online mesmo. Tá bom, mas agora a gente vai usar o Web Importer. Aqui no manual, cadê? Ai, Jesus. Aqui no nosso manual, nessa página aqui, Web Importer, vou colar aqui no chat. Você pode clicar nela, que vai ter aqui a URL para você poder entrar. Aqui. Esse segundo link que eu mandei aí, você vai conseguir baixar a extensão pro navegador que você estiver usando. Porque a gente vai usar um negócio
ótimo para poder salvar direto da página que você tá. Você não vai precisar de clicar para baixar o PDF, porque se ele encontrar o PDF, ele vai baixar para você. Ah, tá, entendi. Tá, tô Entendeu? baixando. Tá vendo que aqui eu tenho o ADBlock, tem essa rosquinha aqui, tem o NetNow, tenho esse do Trello. Sim. Aí ele vai aparecer aqui pra gente. Ah, entendi. Tá, tô baixando. Deu certo. Beleza, então. Então, aí agora, acompanhando por aqui, a gente vai instalar a extensão no navegador. Aí agora vamos ver como que a gente vai utilizar ele. É bem fácil também. Você clica no Mendeley Web Importer. Aí ele vai dar uma carregadinha que a primeira pode demorar um pouco, então não, sem aflição. Aí você faz o seu login no Mendeley e ele vai carregar essa interface aqui para você. Eu espero. Aí aqui no treinamento tá, no manual do treinamento tá o passo a passo e você precisa de autorizar o uso dos seus dados. Ele precisa de acessar, ele precisa de ter acesso à página que você está acessando. Então, isso é só isso. Beleza. Então, agora eu vou voltar para a página inicial do nosso manual aqui, que é treinamento do Mendeley. E vocês estão vendo que aqui na URL não tem nada? Só tá treinamento mendeley.stevanovic.com.br. Ah, Stevanovic no sobrenome. Stevanovic é muito grande. Era o único domínio que tinha, não tinha pires.com. Ia ficar feio também, né? Então, assim, teve que ir esse daí mesmo. Mas aí, quando eu clico aqui, primeiros passos para o treinamento, ele muda a minha URL para apresentação, primeiros passos. Então, vamos salvar essa página para o Mendeley. Por exemplo, eu quero citar isso em algum trabalho que eu estou fazendo, ou qualquer outra página. Eu clico aqui no Mendeley Web Importer e ele vai carregar as informações aqui. Então, esse daqui eu posso colocar na minha biblioteca, aí eu posso salvar na pasta que eu quiser. Porque esse My Library aqui, ele vai salvar na pasta geral. Mas não, eu quero salvar na pasta Treinamento Mendeley de hoje. Vou clicar aqui e ele vai salvar na minha pasta. Eu não quero baixar nenhum PDF que tiver aqui. Então, eu posso desmarcar ou deixar marcado e ele vai baixar os PDFs. Mas aí nós temos aqui as informações. Está vendo que ele já verificou o tipo de documento que é? Ele sabe que é uma página web. Então, eu venho aqui e posso editar as informações por alguma razão. Ah, não, eu quero colocar o autor. Ah, eu sei quem é o autor? Ah, eu não sei, mas é só o treinamento. Mas aqui a gente sabe que sou eu. Vamos colocar aqui Marcela. Nossa. Marcela Pires. Aí, beleza. Aí tem aqui algumas outras informações que você pode colocar. Mas não, isso daqui para mim tá ótimo. Já tem aqui a data de acesso. E tá vendo que ela não deixa você mexer nela? Porque ele já entendeu que é aquilo que você precisa, é aquela informação. Então, é só adicionar direto. Então, vamos aqui adicionar. Aí ele vai pensar um pouquinho. Deu referência, ok. Então, vamos agora no Mendeley ver se ele está lá. Vamos limpar tudo aqui e vamos na pasta Treinamento Mendeley. Tchan, tchan, tchan. Tá atualizando ainda. Que o meu tem coisa demais. Vamos ver se vai atualizar. Ah, aqui. Aparecendo um monte de coisa. Aqui, ó. Tcharam! Ah, mas ele não... Mas ele não colocou o meu nome direitinho. Então, a gente clica aqui na informação e a gente pode colocar Marcela. Tá vendo que ele dá algumas sugestões aqui? Ó, ele já tem
Marcela Pires Stevanovic na base do seu Mendeley, na minha base aqui no caso. Então, eu posso colocar aqui e vou selecionar esse tipo de formatação para minha pasta. Ah, mas aqui tem algum outro erro aqui. Ah, tá sem a data. Então, a gente tem que colocar aqui. A gente tem que colocar aqui o ano, 2020, porque não vai aí. Pronto, aí a sua referência daquele site já está atualizada. Aí você pode utilizar, aí vamos ver aqui, ó. Vamos vir aqui no nosso documento do Word, dar um Alt M, e vamos colocar aqui Web Importer Treinamento Mendeley Desktop. Dá o OK, salvou, e ele já atualizou aqui a sua referência bibliográfica. Acabou. Ah, tá. O Mendeley faz um controle de entidade, autoridade, pessoa, que são as diferentes formas que podem aparecer para um autor. Ah, interessante, é o nome correto para o que eu disse. Obrigada, Benildes. Então, que aí ele faz todo esse controle para a gente. Isso é muito legal, porque vai aparecer aqui no filtro dos autores também. Então, aí você pode clicar aqui dentro da pasta, ele vai aparecer todos aqueles autores. Então, assim, é bem fácil de você navegar pelo Mendeley. Então, agora nós vamos fazer um outro teste aqui, só para... Nós estamos quase finalizando o treinamento. Naquela página da Cielo que eu abri, isso aqui, isso aqui é de uma outra extensão de arquivo, de uma outra extensão do Chrome. Aí eu quero importar isso daqui para o meu Mendeley, mas eu não quero baixar o arquivo. Vamos ver o que ele me dá. Tcham, 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 tcham. Ó, achou um monte de coisa. Tá vendo que ele achou uns outros PDFs, ele achou algumas outras informações disso daqui. Então, mas eu quero esse artigo aqui, Ontologia para representação de tempo no contexto de desempenho. Uai, não é esse. Vamos ver, cadê aqui, ó, dados abertos conectados e gestão do conhecimento. Estudo dos casos científicos dos casos cientométricos em uma universidade brasileira. Então, eu vou clicar nesse daqui, e tá vendo que cada um desses, ele vai transformar numa referência dentro do seu Mendeley. Tá, mas eu não quero esse primeiro. E eu não quero baixar todos os PDFs disponíveis, eu quero baixar só o desse daqui. Ah, mas o PDF dele não está aparecendo. Então, vamos ver aqui melhor. Vamos clicar aqui em PDF. Será que ele vai baixar? Ah, não. Ele mandou a gente para essa página daqui. Vamos ver se a gente consegue importar ele para o Mendeley. Clico aqui no Mendeley de novo. Carrega. Ahá! Aí aqui, ó. Tá verificando o PDF. Perspectivas em Ciência da Informação. Uai, esse aqui, ele tá cismado comigo hoje. Só porque eu queria mostrar, ele não tá funcionando. Tá vendo? Ele não... Perspectivas em Ciência da Informação. Ele não pegou o título certinho. Feioso demais. Não pegou o título direito. Ele pegou um monte de coisa. Vai. Voltou pra cá. Ele pegou o título da revista. Então, por isso que é importante, reforçando, sempre que você for importar alguma coisa, verifica se é aquilo mesmo que você está importando. Igual o Daniel falou, ele importou um documento que apareceu um monte de caractere doidão lá. Então, é sempre importante, por mais que ele seja muito espertinho, o Mendeley não consegue fazer tudo sozinho. Então, vamos importar esse daqui. Pronto, aí vai vir para cá. Aí vou sincronizar aqui para poder atualizar. Ele tá com esse monte de coisa aqui porque aqui, ó, apareceu. Dados abertos conectados e a informação que eu tinha lá. E é isso, gente. Eu acho que agora a única coisa que está faltando para a gente finalizar é a plataforma web, mas a plataforma web, ela funciona basicamente da mesma forma que
Da mesma forma que o desktop, ele só está na versão web. É muito bom para quando você quer só manter um desktop, e aí, por exemplo, você está em um outro computador e precisa acessar aquelas suas informações, você entra na sua conta do Mendeley e você vai ter acesso a toda a sua biblioteca. Aqui, ó, Benildes resolvendo o problema. Está resolvendo os dois. Tá, por isso que ele está errado. Está regularizado agora com os dois dos artigos. Esse dói que aparece da revista mesmo. Então ele estava errado. Ele estava puxando o identificador da revista e não do artigo. Por isso não estava achando as informações. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou aqui para ajudar vocês. Mas eu acho que a gente pode finalizar por aqui. É realmente muito simples. Não é muito misterioso, não. É bem fácil. Curti. Vou usar com certeza no meu TCC isso aqui. É importante. E às vezes ele não fica 100% maravilhoso a referência. E por isso que é importante vocês utilizarem as opções aqui para vocês formatarem as datas. Para você sempre colocar